Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Me chamo Joubert, sou noviço de 2º ano da Comunidade Católica Dom de Deus. Estamos aqui mais uma vez nesse Atos 8 para continuarmos a nossa catequese no método do catecumenato. Hoje encerramos a nossa parte do pré-catecumenato, que é a parte que nós estudamos sobre o encontro com Jesus, a fé que é gerada mediante um encontro com Ele. Certo? E hoje vamos adentrar um pouco mais também na questão mais sistemática, mais doutrinária da Igreja, também a partir da Palavra de Deus. Mas, para tanto, vamos pedir ao Espírito Santo que venha nos orientar e nos iluminar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos e minhas irmãs que nos acompanham já nesse itinerário catequético, hoje nós vamos falar mais sobre o sentido das palavras de Jesus na Sagrada Escritura, entender um pouco mais da Sagrada Escritura, um pouco mais de quem é Jesus e um pouco mais do que é a Igreja e a nossa responsabilidade diante disso. Para tanto, vamos ouvir uma parábola do Senhor, que Ele vai nos dizer, que está em Mateus, capítulo 13, do versículo de 1 ao 9. Vai nos dizer o seguinte: Naquele dia, Jesus saiu de casa e sentou-se junto ao mar, e grandes multidões juntaram-se ao seu redor. Por isso, entrou num barco e sentou-se, enquanto toda a multidão ficava em pé na praia. Ele falou-lhes muitas coisas em parábola, dizendo: O semeador saiu para semear. Ao semear, algumas sementes caíram à terra na beira do caminho, e os pássaros vieram e comeram. Outras caíram em terreno rochoso, onde não havia muita terra. Brotaram logo, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, queimaram-se e secaram por não terem raízes. Outras ainda caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram na terra boa e deram um fruto, 100, 60 ou 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Vamos ouvir o que diz a Igreja, no Catecismo da Igreja Católica, no número 546, sobre as parábolas do reino. Vai nos dizer o seguinte: Jesus convida a entrar no reino por meio das parábolas, traço típico do seu ensinamento. Por elas, convida ao festim do reino, mas exige também uma opção radical para adquirir o reino. É preciso dar tudo. As palavras não bastam, são necessários também os atos. As parábolas são como espelho para os homens. Este acolhe a palavra como um solo duro ou como terra boa. Que faz o homem dos talentos recebidos? Jesus e a presença do reino neste mundo estão secretamente no coração das parábolas. É preciso entrar no reino, isto é, tornar-se discípulo de Cristo para conhecer os mistérios do reino dos céus. Para os que ficam de fora, tudo permanece enigmático. Jesus vem ao nosso encontro, então, nos dizer sobre o reino de Deus. E quem é o reino de Deus? O reino de Deus é o próprio Jesus. A sua encarnação é a inauguração do reino de Deus nesta terra. E as suas palavras e os seus atos é a disseminação da mensagem do Pai, da mensagem de Deus nesta terra, para que nós possamos estar com o Pai. Certo? Mas antes, é interessante a gente entender, antes de entrarmos nessa didática do reino de Deus, é interessante entendermos um pouco sobre a própria Sagrada Escritura. A
Sagrada Escritura vai nos dizer a constituição dogmática Dei Verbum do Concílio Vaticano II, vai dizer que nós devemos ler a palavra de Deus no mesmo espírito que ela foi escrita. Ou seja, não é pela minha interpretação pessoal ou a interpretação pessoal de outra pessoa que eu devo interpretar, seguir a palavra de Deus, mas a interpretação que é dada pela Igreja, que é custodiadora e protetora da correta interpretação da palavra de Deus, o magistério da Igreja. Por aí nós vamos entender o que Deus nos diz com clareza. Jesus ele falou em parábolas e os discípulos dele, às vezes perguntavam ele, mestre, o que o senhor quis dizer com isso? E ele mesmo explicava, certo? A Igreja, como um novo corpo de Jesus, a gente vai entender isso daqui a pouco, né? É quem tem a autoridade dada por ele de também nos explicar a palavra de Deus. Por isso, uma interpretação pessoal que diverge com o que diz a Igreja não é correta, certo? Então nós temos que entender que quem tem autoridade sobre os textos sagrados é a Igreja, e nós somos Igreja, e sendo nós igreja pelo batismo, devemos falar somente e propagar somente aquilo que diz e propaga a Igreja, para que não possamos incorrer em erro. E é importante também entendermos a estrutura da Sagrada Escritura. Embora seja um único livro, ela é composta de 73 livros, 46 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Os 46 livros do Antigo Testamento, que vão falar da criação e de toda a trajetória do povo de Israel, sempre apontarão para a vinda do Messias, para a vinda do libertador, né? Do libertador político que eles esperavam, mas como ele se revelou, libertador das garras do demônio, libertador do pecado. Os 27 livros do Novo Testamento começam com os 4 evangelhos, depois são as cartas dos apóstolos, dos discípulos, exortando e deixando mais clara a missão da Igreja, certo? Então, baseados nessa palavra que é o Cristo, e é importante dizer isso também, né? A exortação apostólica pós-sinodal Verbum Domini de Bento XVI vai nos dizer algo que é muito interessante, que o cristianismo ele não é a religião do livro, mas ele é a religião do encontro com uma pessoa, né? Nós temos que desmitificar isso. Nós, como católicos, não nos baseamos somente na Sagrada Escritura para termos um encontro com Jesus. Ela nos dá a base para termos esse encontro, porque é um livro que tem as memórias dos apóstolos e é inspirado por Deus. Mas, antes de tudo, nós nos encontramos com uma pessoa que gera a fé no nosso coração, e a palavra de Deus, então, nos ajuda a nos situarmos e a nos mantermos em contato com essa pessoa. Certo? Nós não somos a religião do livro, nós somos a religião do encontro com uma pessoa viva. E como que acontece esse encontro? Como que esse encontro é motivado? Como que esse encontro é feito? Quem tem a iniciativa? Quem tem a disposição de iniciar esse encontro? O Catecismo da Igreja Católica vai nos evidenciar isso a partir do número 1, do primeiro parágrafo, do primeiro número. Vai nos dizer o seguinte: Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar de sua vida bem-aventurada. Ou seja, o homem foi criado para estar em Deus. Eis porque, desde sempre, em todo lugar, está perto do homem, chama-o e ajuda-o a procurá-lo, a conhecê-lo, a amá-lo com todas as suas forças. Convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade de sua família, a Igreja. Faz isso por meio do Filho, que enviou como Redentor e Salvador quando os tempos se cumpriram. Nele e por ele, chama os homens a se tornarem no Espírito Santo seus filhos adotivos e, portanto, os herdeiros de sua vida bem-aventurada. Então o Pai nos chama no Filho, para que na força do Espírito Santo nos tornemos filhos no Filho, para que possamos fazer parte da sua vida bem-aventurada. Essa é a missão de Jesus Cristo em nosso meio. As suas palavras e seus atos
nos revelam o Pai e na força do Espírito Santo somos atraídos para Ele. Lógico que temos a nossa parcela do dizer o sim ou não, certo? Mas é interessante, né? Como que Deus então se encontra conosco? Sabemos que por Jesus Cristo, mas no Antigo Testamento Jesus ainda não tinha vindo, não tinha se encarnado. Então como que isso acontece? Acontece pela revelação. Deus se revela a nós. O homem, ele é naturalmente um ser religioso, né? Ele procura fora de si e superior a si o transcendente, algo que ele possa cultuar, né? Nós podemos ter uma ideia de que existe o transcendente pelo que nós chamamos de teologia natural, por observação da natureza, da ordem, né, das coisas, que existe algo de transcendente. Mas nós sozinhos não podemos dizer o que é e ao que Ele nos chama. Então Deus vem a nós, Deus se revela a nós, né? Se revela a nós desde o Antigo Testamento, mas em Jesus Cristo é que essa revelação será palpável, certo? Porque Ele também é a própria revelação de Deus. Então, para tanto, nós temos que conhecer o que a igreja diz sobre Jesus. Quem é Jesus Cristo? Em um brevíssimo parágrafo, né? Nós temos uma matéria da teologia chamada Cristologia, aliado a outra chamada Soteriologia, que uma, Cristologia, vai falar sobre o estudo da pessoa de Cristo, né? E a Soteriologia vem da palavra soter, em grego, quer dizer salvação. Então, é o estudo da salvação em Jesus Cristo. Então, é algo que é muito amplo. Então, só nesse parágrafo vamos ter uma síntese do que a igreja afirma quem é Jesus Cristo para nós, todo católico. Vai dizer a igreja no parágrafo 423. Cremos e confessamos que Jesus de Nazaré, nascido judeu, de uma filha de Israel, em Belém, no tempo do rei Herodes Magno e do imperador César Augusto, carpinteiro de profissão, morto e crucificado em Jerusalém, sob o procurador Pôncio Pilatos, durante o reinado do imperador Tibério, é o Filho eterno de Deus feito homem. Que ele veio de Deus, desceu do céu, veio na carne, pois o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos sua glória, glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade, pois de sua plenitude nós recebemos graça por graça. Então a igreja crê que Jesus é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Esse é um mistério da união hipostática, que mais tarde falaremos em outra catequese, né? Mas a igreja afirma que Jesus é o Verbo encarnado, é o Deus verdadeiro que veio até nós para nos comunicar a vida divina que o Pai quer para nós, certo? Então a igreja já nos diz isso, e desde a encarnação de Jesus, a encarnação do Verbo no seio da Virgem Maria, é inaugurado em nosso meio o reino de Deus, que depois é disseminado em nosso meio pelas palavras e atos de Jesus. Na verdade, também pela sua própria presença, porque Jesus ele só não vem trazer o anúncio do reino, do reinado de Deus, mas ele é o reino de Deus em meio a nós. Vamos entender isso, né? Ele sendo Deus, ele só não anuncia a Deus, mas ele é o próprio Deus. No Evangelho de Mateus, em especial, nós vamos ter Mateus quer nos dizer o seguinte, né? Que Jesus é o novo Moisés. O que isso quer dizer? Moisés sobe a montanha para ter com Deus, e de Deus ele recebe as palavras que orienta o seu povo. Com Jesus é diferente. Jesus é o novo Moisés, superior a Moisés e o novo Moisés, porque agora Jesus, por exemplo, no Sermão da Montanha, que é dito por Mateus, ele sobe a montanha, se senta na posição de mestre, aquele que ensina, e o povo então sobe até ele para acolher dele as novas palavras, os novos mandamentos, a bem-aventurança. Então, agora Jesus não sobe a montanha para recolher de Deus, agora Jesus sobe a montanha para ensinar, porque ele é o próprio Deus, certo? Então, Jesus é esse novo Moisés. E Jesus então nos ensina,
pela sua presença, pelas suas palavras, pelos seus atos. E por essas palavras e esses atos, nós então temos a conversão. Jesus nos anuncia a sua palavra e nós então nos convertemos o nosso coração, se assim nós nos abrirmos a essa graça. Certo? Mas é interessante entender que, se a encarnação é já o reino de Deus que está no nosso meio, Jesus então, quando morre, ressuscita e sobe ao Pai, esse reino, o que acontece? Ele some do nosso meio, já que não tem a presença física de Jesus aqui, não tem o corpo físico de Jesus? Não. O que acontece é que em Pentecostes, quando o Espírito Santo vem sobre a igreja reunida, a igreja se torna o novo corpo de Cristo. Por isso que nós falamos que a igreja é o corpo místico de Jesus. Jesus, quando vem à terra e assume a nossa carne, ele, por meio dessa carne assumida, fala. E todas as palavras de Jesus são salvíficas, todos os seus gestos são salvíficos. Com esse corpo, ele anuncia o reino de Deus, para que possamos chegar à bem-aventurança. Em Pentecostes, ele transforma então a igreja nesse novo corpo, em que ele continua as suas palavras e os seus atos, até que nós possamos ir até ele para a bem-aventurança, ou ele vir até nós no último dia. Então a igreja tem essa responsabilidade de ser a perpetuadora e a mantenedora das palavras e dos atos de Jesus, para fazer aquilo que ele deveria fazer. Certa passagem do Evangelho, agora não vou ser preciso em qual é, Jesus vai dizer, na verdade é uma narrativa em que vai dizer que Jesus enviou os apóstolos a uma cidade aonde ele mesmo deveria ter ido, aonde ele mesmo deveria ir. Ou seja, nós como igreja, como batizados, somos igreja, somos presença de Jesus e todos os nossos atos e palavras devem comunicar o reino de Deus. E por isso gerar a conversão no coração dos irmãos. Certo? E por isso, você e eu somos outros Cristos. Somos cristificados, somos crismados. É daí que vem essa palavra também, certo? Mas para nós evangelizarmos desta forma, é necessário ouvir o que Jesus tem a dizer a nós, como nós devemos entender quem é Jesus e como nós devemos nos entender de forma cristã. Eu sou cristão, então como eu devo ser? É o que Jesus vai nos falar em Mateus capítulo 5. Do versículo 1 ao 11, vai nos dizer Jesus. Ao ver as multidões, Jesus subiu a montanha e sentou-se. Como eu falei, Jesus sobe a montanha e se senta. Se sentar é a postura de quem ensina, um mestre. Os seus discípulos aproximaram-se dele. Então, abrindo a boca, começou a ensiná-los, dizendo... Importante, essa parece que é só uma coisa boba, né? E abrindo a boca, começou a ensiná-los, dizendo... É importante esse abrir a boca, onde flui o hálito. Abriu a boca e as suas palavras saíram. As palavras só podem sair por meio da respiração, do ar. Isso aqui vai nos remontar ao início, o ruá, o sopro de Deus que dá a vida, certo? Porque ali Jesus vai começar a reconfigurar, a recriar o coração humano. E Jesus vai dizer: bem-aventurados os pobres no espírito, pois deles é o reino de Deus, dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros no coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois deste modo perseguiram os profetas que vos precederam. Então esse é o início do Sermão da Montanha, né? Quando Jesus então ele vai dizer quem é bem-aventurado. É quem é isso, quem é isso, quem é isso. E a igreja vai nos ensinar que nesse momento Jesus fala dele mesmo. Jesus tem todas essas qualidades, porque ele é o modelo. Né? Nós somos porque ele é. Nós somos cristãos porque ele nos orienta a ser. Como ele diz, ninguém vem a mim se o Pai não o atrair. Então Jesus Cristo é o modelo. E nesse discurso ele se coloca para que nós possamos entender como devemos ser. Né? A igreja também vai nos falar, nos parágrafos 1720 a 1722, sobre as bem-aventuranças. Vamos ver o que a igreja nos diz. O Novo Testamento usa várias expressões para caracterizar o reino de Deus, a visão de Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Entrada na alegria do Senhor, entrada no repouso de Deus. Deus nos colocou no mundo para conhecê-lo, servi-lo e amá-lo, e assim chegar ao paraíso. A bem-aventurança nos faz participar da natureza divina e da vida eterna. Com ela, o homem entra na glória de Cristo e no gozo da vida trinitária. Tal bem-aventurança ultrapassa a inteligência e as forças exclusivamente humanas. Resulta de um dom gratuito de Deus. É por isso que se diz sobrenatural, como também a graça que dispõe o homem a entrar no gozo divino. Isso aqui nos diz, então, que, embora Jesus fale para nós, né, ele é o modelo e quer que nós sejamos também outros Cristos, porque somos batizados para isso, para desempenhar nesta terra como a igreja aquilo que Jesus fez, certo? Como ele manda no último capítulo, capítulo 28 do Evangelho de Mateus, ide pelo mundo, anunciar o Evangelho e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Era o que ele fazia, anunciava o Evangelho. Então essa é a nossa missão. Mas só que é uma missão que deve contar com a graça de Deus. Nunca poderemos fazer por nós mesmos. Não conseguiremos. Não teremos frutos nessa missão. Portanto, a graça de Deus, estar em Deus, ela é fundamental e essencial. Por isso que é essencial a oração e o conhecimento de Deus, né? Certo? Porque precisamos ser outros Cristos no mundo. E Deus vem sobre nós com a graça do Espírito para podermos sermos isso no meio do mundo. Sermos novos cristãos, sermos Cristo no mundo. Então, meus queridos, eu acho que é assim a gente entende melhor, né? Somos igreja, somos outros Cristos, então devemos fazer aquilo que Cristo fazia. Temos que ter a referência de quem é Jesus, temos que ter a referência do que Jesus nos diz e colocarmos em prática aquilo que ele nos diz. Outrora, como ele falou e agiu, agora por meio do Espírito Santo nós agimos e também falamos aquilo que ele mesmo fez de acordo com a necessidade desse tempo, sem desconfigurar a radicalidade da sua mensagem. Então, que na força do Espírito Santo nós possamos realmente fazer um autêntico exame de consciência para ver se estamos sendo esses cristãos autênticos. Se o encontro com essa pessoa, com essa palavra de Deus, gera no nosso coração esse querer ser um autêntico cristão, querer fazer aquilo que Jesus fez, continuar evangelizando, porque realmente acreditamos nesta proposta e acreditamos nesta pessoa que fizemos experiência. Se somos igreja e ele nos chamou a isso, e isso é uma grande graça, devemos ser como ele quer que sejamos. Até mesmo em um pensamento lógico, se existe Deus,
E se Ele é infinito e todo-poderoso, não há possibilidade de outra coisa ser o centro senão Ele. Eu que não vou me colocar no centro se eu acredito que existe alguém que é infinitamente maior e poderoso e que me criou. Não é verdade? Então, a partir de Deus, a partir dos seus mandamentos, a partir da sua mensagem, a partir da sua ordem, que é para a minha salvação, então eu me coloco à disposição para ser esse outro Cristo no mundo. Certo, meus irmãos? Então, peçamos à Virgem Maria, para que, exemplo dela, que, seguindo o modelo do seu filho, foi também bem-aventurada, e é bem-aventurada, que nós possamos, então, pedir esta graça por meio dela, que o Espírito venha até nós, para que possamos ser cheios desta graça e possamos ser a expressão do Cristo vivo no mundo, para que possamos fazer aquilo que Ele fez, que possamos ir aonde Ele mesmo deveria ir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe e até a próxima vez. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.